Jesus, tu és tudo para mim. Jesus, tu és tudo para mim. Verdadeiramente Deus tu és, verdadeiramente homem também. Tu vieste a esse mundo nos ensinar. Tu vieste a esse mundo nos salvar. Jesus, tu és para mim tudo que eu preciso. Jesus, tu és para mim tudo que eu mais quero. Tu és o meu Deus, Senhor e Salvador. És o meu irmão, amigo e consolador. Meu Jesus, a minha vida entrego a ti. Meu Jesus, quero aprender cada vez mais de ti. Tu és tudo para mim. Eu quero ser como tu és. Tu és tudo para mim. Eu quero ser assim como tu és. Aleluia, Jesus, louvado seja o teu nome. Glorificado e engrandecido seja o teu nome, Jesus, Rei dos reis, Senhor dos senhores. Tu és maravilhoso, Deus. Tu és maravilhoso, Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado por ter entregue a tua vida por mim. Mesmo antes de saber se eu iria me converter, mesmo antes de saber se eu aceitaria o teu sacrifício por mim, o Senhor se entregou naquela cruz, por amor a mim, pagando o preço pelos meus pecados. Obrigado, Jesus. Te agradeço, em nome de Jesus. Vamos ler o texto que está no livro de João, no capítulo 1 de João, versículos de 1 a 14. É interessante ver que no Evangelho de João, João não começa o seu livro, o seu Evangelho, com a genealogia de Jesus. Não. O intuito de João aqui era mostrar que Jesus foi verdadeiramente homem e verdadeiramente Deus. Ele era um Deus perfeito na sua essência, na sua glória, na sua majestade, e um homem perfeito também na essência de ser homem. Uma vez que a própria palavra de Deus diz que Jesus se esvaziou de toda a sua divindade. Ele se esvaziou de todo o seu poder, de toda a sua glória, de toda a sua majestade, para se fazer homem igual a nós. E eu acho interessante o que um pastor falou outro dia, eu estava escutando uma pregação, e ele disse que Jesus foi se esvaziando de uma tal forma a chegar a ser um óvulo, um espermatozoide, que juntos formaram o feto que foi Jesus. Logicamente, fecundado em Maria pelo Espírito Santo, o espermatozoide que eu estou dizendo aqui de uma forma figurativa, como é feita a fecundação hoje, né? Porque Maria foi fecundada pelo Espírito Santo de Deus, não foi por homens. Então,
É interessante a gente ver essa visão de João, quando João olha para Jesus e nos mostra Jesus perfeitamente Deus e perfeitamente homem. Vamos ler o texto que está em João, no capítulo 1, versículos do 1 ao 14. O texto ele nos diz assim: No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não a derrotaram. Surgiu um homem enviado por Deus chamado João. Ele veio como testemunha para testificar acerca da luz, a fim de que por meio dele todos os homens crescem. Ele próprio não era a luz, mas veio como testemunha da luz. Estava chegando ao mundo a verdadeira luz que ilumina todos os homens. Aquele que é a palavra estava no mundo, e o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o reconheceu. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Contudo, aos que o receberam, aos que creram em seu nome, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus, os quais não nasceram por descendência natural, nem pela vontade da carne, nem pela vontade de algum homem, mas nasceram de Deus. Aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Eu quero aproveitar para deixar aqui um esclarecimento, né? um conhecimento, que Jesus ele chegou ao mundo como unigênito. Ele é o único Filho de Deus, legitimamente o único Filho de Deus. Mas quando Jesus morreu por nós na cruz, ele se tornou o primogênito, porque ele deixou de ser o único. E ao morrer na cruz para nos salvar, ele se tornou primogênito dentre muitos filhos. Ele nos deu o direito de sermos chamados filhos de Deus. E como vários filhos, ele sendo o primeiro, nós somos seus irmãos. Ele o primeiro, primogênito, e nós os demais filhos de Deus. Entre os versículos 1 e 4, João nos mostra que Jesus era perfeitamente Deus. Né? Primeiramente, ele é perfeitamente Deus, que nós lemos no versículo de 1 a 4. Primeiro, ele é eterno. No versículo 1, ele diz aqui: no princípio era aquele que é a palavra. No princípio, esse princípio ele fala de Gênesis. Ele fala da formação do mundo. Ele fala quando Jesus já estava lá na formação do mundo com Deus e o Espírito Santo. Então, no princípio, dizendo que Jesus estava no princípio, nós vemos que Jesus está na eternidade junto com Deus. Como ele é eterno, igual a Deus, ele é perfeitamente Deus. Em segundo lugar, ele é uma pessoa igual ao Pai, em essência, mas distinto em natureza. Nós vemos aqui, no próprio versículo 1, na parte final do versículo, diz assim: ele estava com Deus e era Deus. Além de Jesus estar com Deus, ele era Deus. Em terceiro lugar, ele diz que Jesus é divino. Ele estava com Deus no princípio. Ele estava com Deus, ele era Deus. Então ele fala da divindade de Jesus. Ele garante aqui, ele demonstra para nós que Jesus é Deus. João está dizendo aqui: no princípio era aquele que é a palavra, ele estava com Deus e era Deus. Então nós vemos que ele é eterno,
porque ele está com Deus desde o princípio. Ele é uma pessoa igual ao Pai em essência, mas distinto em natureza. Ou seja, a essência de Deus, de ser eterno, de ser Deus, mas ter a natureza humana depois que ele se esvaziou e veio em forma de homem. E ele é divino porque ele é Deus. E ele também é criador. No versículo 3, nós lemos assim: todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Então Jesus ele tem 4 atributos que são exclusivos de Deus: eternidade, a natureza divina, ser divino, ser criador. E por último, ele é autoexistente. No versículo 4, nós vemos o seguinte: nele está a vida, e esta vida era a luz dos homens. Jesus não foi criado da mesma forma que Deus não foi criado. Ele é autoexistente, ele existe desde o começo, ele existe desde o sempre. Esses 5 atributos nos mostram que Jesus é perfeitamente Deus. Mas eu quero pular agora para o texto de Filipenses, no capítulo 2, versículo 7. E ele diz assim: mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Versículo 8. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Versículo 9. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome. Versículo 10. Para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra. Versículo 11. Toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Eu quero colocar uma ênfase no versículo 7, onde diz assim: Jesus esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. Jesus se esvaziou de toda a sua divindade. Jesus se esvaziou de tudo aquilo que pudesse deixá-lo como Deus. E você sabe para que Jesus fez isso? Jesus fez isso para que no tempo que ele permanecesse aqui na terra, ele pudesse nos mostrar, nos provar que é possível passar por esse mundo vencendo o pecado, dominando o pecado, dominando a maldade, dominando o que é mal, cumprindo os princípios de Deus e a sua palavra. É possível passar por esse mundo sem se contaminar com esse mundo. É possível passar por esse mundo sem negociar os princípios de Deus. É isso que Jesus queria. Jesus queria nos mostrar que é possível, quando ele diz na sua palavra: no mundo tereis aflições, problemas, tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Jesus não está querendo se sobrepor em cima de nós, não. Ele não está querendo dizer que ele é melhor que nós. Ele não está querendo dizer aqui, em momento nenhum, que ele fez e nós não podemos fazer. Não, muito pelo contrário. Jesus está nos dizendo o seguinte: tem de bom ânimo. Eu mostrei para vocês como fazer. Eu mostrei para vocês que é possível passar por essa vida como ser humano, cheio do Espírito Santo, dominando o pecado, dominando as coisas ruins e passando com uma vida santa, glorificada, justificada por esse mundo e buscando sempre a nossa salvação,
que ele já tinha nos dado quando morreu na cruz. Mas João, ele nos mostra que Jesus, ele veio ao mundo e foi perfeitamente homem, justamente comprovando para nós essa questão de Jesus ter passado por esse mundo como homem. Sendo perfeitamente homem, a gente vê o seguinte, no versículo 1, no versículo 14, voltando para João capítulo 1, no versículo 14, nós lemos o seguinte: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Jesus assumiu a sua natureza humana. Ele tornou-se carne. Ele nasceu de mulher. Ele entrou no mundo pela porta que todo ser humano entra, para ter legalidade de andar por esse mundo. Ele entrou como homem e ele se manteve como homem o tempo todo, não sendo Deus, não usando o atributo da sua divindade. Jesus passou por todas as coisas como homem, na natureza humana. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. O Verbo assume a natureza humana sem deixar de lado a natureza divina. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, mas ele se fez homem. Ele se fez homem como nós. Um outro atributo que demonstra que Jesus foi perfeitamente Deus está nesse mesmo versículo, onde nós lemos o seguinte: o Verbo trouxe a salvação para a raça humana. Ele diz assim: vimos a sua glória, glória como do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Cheio de graça e de verdade. Então ele assume, ele nos trouxe a salvação para a raça humana, pleno de graça e de verdade, cheio de graça e de verdade. Graça e verdade não podem estar separadas. Então aqui está dizendo que Jesus se encheu de graça. Quando que Jesus se encheu de graça? No batismo de Jesus, quando ele é cheio do Espírito Santo, ele fica cheio de graça e de verdade. E aqui também diz que o Verbo veio revelar a glória do Pai. Né? Aqui diz que glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Unigênito vindo do Pai, a glória veio do Pai. Então João demonstra aqui que Jesus foi perfeitamente homem. Já aconteceu contigo de você, às vezes, alguma vez falar assim: ah, mas eu não consigo fazer isso. Jesus fez porque ele era Deus. Jesus não agiu como Deus aqui nessa terra. Jesus, ele não agiu, ele não usou a sua divindade enquanto ele esteve aqui na terra. Todos os sinais e maravilhas, todos os milagres, tudo que Jesus fez aqui na terra, ele fez porque estava cheio do Espírito Santo. Ele fez quando estava operando nos dons do Espírito Santo. O mesmo Espírito Santo que age em nós. O mesmo Espírito Santo que age em mim e em você, que habita em mim e em você. É o mesmo Espírito Santo que estava em Jesus lá quando Jesus andou sobre a terra. Logo depois dele ser batizado, a palavra de Deus nos diz que o Espírito Santo desceu sobre ele em forma de pomba. E ali está simbolizando que ele foi batizado com o Espírito Santo, ele foi cheio com o Espírito Santo. E Jesus andava pela terra cheio do Espírito Santo, operando em todos os dons do Espírito Santo. E é exatamente por isso que ele fazia as coisas que fazia. Porque ele era homem, perfeitamente homem, vazio da sua divindade, perfeitamente homem, mas andando na terra cheio do Espírito Santo,
mostrando para nós que quando nós andamos cheios do Espírito Santo, quando nós estamos cheios do Espírito Santo, nós vamos conseguir fazer obras maiores do que aquelas que ele fez. Aleluia! Eu trouxe essa palavra hoje no intuito de mostrar para você, mostrar para mim, para todos nós, que nós podemos andar aqui na terra como Jesus andou. Tendo Jesus como exemplo, como modelo, olhando sempre para Jesus, buscando sempre nos encher do Espírito Santo, da glória do Espírito Santo, do poder do Espírito Santo, buscando ter os dons do Espírito Santo, para podermos fazer as mesmas obras que Jesus fez e até mesmo obras maiores, como diz a sua própria palavra. Que essa palavra venha entrar no teu coração, venha arder no teu coração, te colocar à vontade de buscar cada vez mais o Espírito Santo, buscar cada vez mais os dons do Espírito Santo, para que você possa andar olhando para Jesus, para que você possa olhar e pensar, poxa, nessa atitude, nessa situação, o que faria Jesus? Qual seria a atitude de Jesus? Que você possa chegar e falar, Espírito Santo, me mostra o que Jesus faria aqui nesse lugar, nessa situação, o que Jesus falaria? Qual seria a atitude de Jesus? Porque ele é o nosso exemplo, ele é o nosso espelho, ele é aquele em qual nós devemos olhar e falar, Senhor, eu quero viver igual a ti aqui na terra. Que essa palavra venha trazer ânimo para você, vontade de buscar a Deus, vontade de buscar o Espírito Santo, se encher do Espírito Santo cada vez mais e poder andar como Jesus andou aqui nessa terra. Amém? Glória a Deus. Seja abençoado, seja tremendamente abençoado, seja cheio do Espírito Santo. Que Jesus ministre sobre você os dons do Espírito Santo, lhe dando poder, autoridade, ousadia, intrepidez para poder pregar a sua palavra e que a palavra de Deus se cumpra na sua vida quando ela diz que os sinais acompanharão todos aqueles que creem. Que os sinais e as maravilhas que Jesus fez acompanhem a sua vida, porque você é um crente. É um crente no Senhor Jesus, cheio do Espírito Santo. Amém? Você recebe essa palavra em nome de Jesus? Glória a Deus. Dê o seu like, o seu gostei, o seu joinha. Se você puder, assine o canal. Nos ajude a chegar cada vez mais longe com as palavras que são ministradas e colocadas nesse canal. Pegue essa mensagem, poste ela nas suas redes sociais, envie ela para todas as pessoas dos seus contatos, para todo mundo que te rodeia. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o grandioso e infinito amor do Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida, sobre a sua casa, sua empresa, seu trabalho, sua faculdade, escola, onde quer que você esteja. Que você faça a diferença onde você estiver e que você seja tremendamente abençoado pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Glória a Deus. Abreijos para você e até o próximo vídeo.